No vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida que algumas pessoas trazem para mim no dia a dia, se a água gelada, a ingestão dela traz algum malefício para a nossa saúde. Se você tem interesse em saber sobre esse assunto, fique comigo até o final do vídeo. Se você é novo ou nova aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou Maria Teles, sou naturóloga clínica e vez por outra eu trago alguma dica de saúde numa vertente naturalista aqui no meu canal do YouTube. Então vamos agora para os slides para a gente verificar quais são os malefícios, né, que a água gelada ela pode trazer para a nossa saúde. Então vamos começar aqui. Então, a água gelada, embora ela seja, né, refrescante, num período de muito calor, a gente vai lá e ingere uma quantidade de água e sente um alívio. Ela traz muitos efeitos negativos para a nossa saúde, né? Ela impacta de forma negativa, trazendo problemas digestivos, implicações na nossa imunidade. E é importante que a gente compreenda quais são essas implicações, quais são esses impactos, para que a gente não seja pego de surpresa, né? Ou que a gente continue utilizando sem entender. Quais são os efeitos, então, que a utilização da água gelada vai trazer no nosso sistema digestivo? Então, aí vocês estão vendo na parte superior o nosso estômago, tem o nosso intestino grosso, né? E o nosso intestino delgado. Então, aí são algumas imagens do nosso sistema digestório. Então, vai trazer muita dificuldade na nossa digestão. Então, a ingestão da água gelada pode causar muita dificuldade no processo digestivo. E esse choque térmico que acontece quando você ingere a água gelada dificulta a quebra dos alimentos e afeta diretamente a eficiência do sistema digestivo. Primeiro, que nem deveria tomar água, né? É quando vai ingerir algum alimento. E aí, se toma água gelada, principalmente no momento em que come alguma coisa, isso traz uma série de problemas. Mas independente de você ter tomado a água gelada no momento da alimentação ou fora do momento da sua alimentação em que você vai comer alguma coisa, não é benéfico para a nossa saúde. Então, é importante compreender isso. Essa questão também da utilização da água gelada traz impactos negativos na absorção de nutrientes. Por quê? Porque ela afeta a capacidade do nosso corpo de absorção adequada dos nossos nutrientes. E como todo alimento que a gente come, o foco é que a gente tenha uma boa absorção de nutrientes, então com o tempo a gente fica com deficiência de nutrientes. Então, às vezes a gente pega pessoas no dia a dia que ela fala, nossa, mas eu estou me alimentando bem, mas às vezes ela está praticando algum erro, por exemplo, de consumir água gelada, e isso impacta diretamente na absorção de nutrientes, tá? Por que que isso acontece? Porque essa alteração da temperatura do estômago afeta diretamente as enzimas digestivas, que são elas que vão ajudar na digestão dos alimentos. Outra coisa também que a água gelada ela impacta é no risco de cólica e desconforto abdominal. Então, essa água gelada ela leva ao aparecimento de cólicas, desconfortos. Então, às vezes a pessoa fica reclamando, né? Ai, que dor, né? Tô sentindo uma dor na barriga, e faz exame, faz endoscopia e não identifica o que que é. Mas muitas vezes está relacionada a essa utilização da água gelada. Por quê? Porque causa um impacto direto ali nos músculos involuntários presentes no nosso estômago. E isso resulta o quê? Numa distensão. Às vezes a gente fala para as pessoas assim, um afrouxamento, né? Dos músculos ali do nosso estômago, dos nossos esfíncteres também, dos órgãos.
mas na verdade é uma distensão, a palavra correta é essa. Especialmente quando você vai fazer uso dessa água após as refeições, então é muito pior. Então, o importante é que não tome em horário nenhum, mas tomar após as refeições é pior ainda. O consumo da água gelada traz impactos negativos também sobre a nossa imunidade. Então, a redução da eficiência imunológica, ela está diretamente ligada ao consumo regular de água gelada. Então, aquela pessoa que consome água gelada todos os dias, várias vezes ao dia, essa temperatura fria, né? Ou melhor dizendo, gelada, vai enfraquecer a resposta do corpo a infecções e torna o corpo mais vulnerável a doenças, tá? A propensão a doenças respiratórias, então a água gelada também, ela vai aumentar essa probabilidade da pessoa ter quadros, né, de problemas respiratórios. Então, se você já sofre com problemas respiratórios e faz uso da água gelada, testa ficar uns dias sem utilizar, fica uns 3 dias, uma semana, e verifica como o seu corpo reage. Você vai notar uma grande diferença. Por que que isso acontece? Porque a água é gelada. O nosso corpo ele tem uma temperatura entre 36,5 e 37,5. Então, há uma mudança muito brusca na temperatura dos nossos pulmões, né? Pulmão esquerdo, pulmão direito. Então, isso prejudica e contribui para que a gente desenvolva sérios problemas, como, por exemplo, resfriado, gripe, pneumonia, bronquite, asma. A lista é enorme, tá? Às vezes é só uma rinite, né? Uma alergia e você vai lá, toma um antialérgico, melhora, mas às vezes pode agravar para outros quadros. Possíveis inflamações no organismo também. Então, quais seriam, né? Então, o consumo da água gelada pode desencadear inflamações devido à redução temporária da temperatura corporal que afeta as funções imunológicas. Agora, você imagina, se isso é feito uma ou outra hora do dia, tudo bem. Mas e quando isso é feito várias vezes ao dia? Tem pessoas que se alimentam, ou melhor, que ingerem, né? Ingerem a água gelada várias vezes ao dia. Isso já se tornou um hábito de vida da pessoa. Então, isso traz muitos problemas para a nossa saúde, deixa o sistema imunológico nosso enfraquecido e a gente fica propenso a desenvolver doenças. Então, quais são os impactos negativos na circulação e na nossa temperatura corporal? Quais são os efeitos, né? Então, a água gelada, ela pode causar a vasoconstrição dos nossos vasos sanguíneos e dificulta a passagem do sangue. Então, se a gente precisa de um vaso sanguíneo que ele não esteja com nada atrapalhando a passagem dele, se eu tomo água gelada, eu causo uma vasoconstrição nos vasos, dificulta a passagem do oxigênio, dificulta a passagem do sangue, dificulta a passagem de todos os nutrientes que eles são transportados no nosso corpo via corrente sanguínea. Então, não é benéfico de maneira alguma, ou melhor, não é benéfica, né? Alterações na nossa temperatura corporal. Como eu disse, a nossa temperatura corporal, ela é entre 36,5 e 37,5. A água gelada, se você for olhar, geralmente ela está entre 26, 29. Isso causa um estresse no nosso organismo, que ele vai precisar trabalhar mais para poder fazer aquela autorregulação, que a gente chama de homeostase, e para poder controlar essa temperatura. Então, de forma alguma, isso é bom, né, para o nosso corpo. E aí você vai ter um gasto energético desnecessário e vai ter uma sensação de mal-estar, cansaço, pouca energia. Então, muitas pessoas que fazem uso da água gelada, chega na metade do dia, fica reclamando de muito cansaço. Então, não é legal de maneira alguma. Quais são os riscos, né, de hipotermia em ambientes frios?
Então, o consumo da água gelada também pode aumentar. O que é a hipotermia, né? É essa queda na sua temperatura corporal. Então, você pode perder esse controle e afeta especialmente condições. Esse fator, né, é especialmente importante em condições climáticas adversas. Então, por exemplo, nós estamos no mês de junho, na maioria dos estados está frio, principalmente à noite. Aí você vai lá e toma água gelada. Isso não é bom de forma alguma. Isso causa uma queda na sua temperatura, isso causa uma hipotermia. Muitas pessoas acabam sentindo muito frio, precisam se aquecer, que de certa forma já é normal. Então, tomar água gelada vai piorar essa condição, não é legal, tá? Os impactos de consumir água gelada na saúde mental e no seu bem-estar. Então, a gente nota que pessoas que fazem o consumo regular de água gelada, isso traz um impacto negativo no humor e contribui para sentimentos de ansiedade e desconforto emocional. Isso ocorre quando o corpo luta para se adaptar, ou seja, o corpo vai ter que fazer aquele processo de autorregulação que eu disse, né? A homeostase. Então, isso não é legal de forma alguma, isso traz todo um problema, um prejuízo para a sua saúde. Efeitos sobre o estresse físico. Então, a ingestão da água gelada pode aumentar a sensação de estresse físico no corpo. Então, pessoas muito estressadas, sentindo que o organismo não está dando conta de fazer tudo aquilo que a pessoa precisa fazer. E também o organismo seu ele vai precisar fazer um esforço adicional, porque o nosso corpo ele é composto por água. Então, 70% é água, é líquido. Imagina que você pega algo gelado e coloca dentro do seu corpo. Ele vai ter que fazer um esforço maior para que os líquidos do seu corpo continuem funcionando naturalmente. Então, isso não é bom, isso afeta a nossa saúde mental, a nossa saúde física. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas só um pouquinho. Mas só um pouquinho várias vezes ao dia traz prejuízo. Agora, se for um pouquinho uma ou outra vez na vida, não vai trazer tanto impacto negativo, mas se você faz isso com frequência, traz sim. Quais são as conexões com a fadiga e o cansaço, né? Então, existem muitas pesquisas, muitas conexões, sim, mostrando o impacto negativo entre o consumo de água gelada e a fadiga. Então, muitas pessoas se sentem estressadas, fadigadas pelo consumo da água gelada. Porque o corpo ele precisa se esforçar mais, como eu disse, né, anteriormente, para se adaptar a essa nova temperatura e traz uma sensação de cansaço, perda de energia, afeta a produtividade, a qualidade de vida. Então, você que é trabalhador, você que o dia inteiro aí tem que trabalhar igual eu, né? Eu também trabalho o dia inteiro. Seria importante você fazer uma análise, verifica. Pega uma semana, utiliza água gelada. Pega outra semana e não utiliza e verifica como o seu corpo vai reagir a essas duas situações. Conclusão, então agora vamos para o término. Em resumo, embora a água gelada ela possa parecer uma solução refrescante, os seus impactos na nossa saúde, como vocês viram, podem trazer resultados, né, muito ruins para a nossa saúde de forma profunda, desde problemas digestivos, problemas com a nossa imunidade, deixa o nosso corpo mais estressado, fadigado, impactos negativos na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional, no nosso sistema imune, como eu já falei. Então, é importante, sim, que a gente reflita sobre aquilo que a gente coloca no nosso organismo. E, infelizmente, a água gelada não é uma boa escolha, como vocês viram. Então, chegamos ao término. Se você gostou, curta, comenta aqui abaixo, tiver alguma dúvida, alguma sugestão. Compartilha com alguém que ama água gelada. São muitas pessoas, não são poucas. E é isso, tá? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus
Espero que essa informação tenha sido útil para vocês e até o próximo vídeo.